Eu gostaria muito de falar um pouco sobre o regime militar. Você chegou a aprofundar estudos Sim, dessa eu época? tenho até um vídeo publicado sobre o regime militar, né? Eu li vários livros e penso futuramente até escrever sobre. Uhum. E nesse livro ainda que ainda está em elaboração aí no campo mental, né? Seria em que sentido? Não, na realidade, eu fiquei muito decepcionado quando eu comecei a estudar sobre o regime militar. E eles fizeram, na realidade, eles combateram as guerrilhas, isso é verdade. Eles deram um basta no governo comunista do João Goulart, isso é verdade. A maioria da população apoiou o golpe, verdade. A maioria dos jornais apoiaram. Se não me engano, dos 10 principais jornais de circulação no Brasil, 9 apoiaram o golpe. Inclusive o Globo. Então, só um que agora eu não sei se foi o de Minas ou algum outro. Então, ele foi um golpe amparado com um amplo apoio de vários setores da sociedade, clero, isso aí não tem a menor dúvida. O brasileiro estava com medo do comunismo, isso é verdade. Pessoas mais velhas, inclusive, teve crônicas comentando que no dia... Quando saiu a notícia em São Paulo, dia 2 de abril, já todo mundo já sabia do golpe. Uns acharam que era golpe comunista. Imagina só, saiu um boato em São Paulo que a esquerda tinha ganhado, que os comunistas tinham assaltado por aí. O pessoal ficou desesperado, até que houve desmentido. Algum espertalhão soltou o boato. Mas então havia um medo de um golpe de esquerda, um golpe comunista. Havia a memória de Cuba, né, que tinha tido o golpe em 59. Então havia tudo isso. Mas, aí quando os militares assumiram, começaram os problemas. Eles prometeram que iam convocar eleições, né? Tanto é que se fala Mas em em quanto vários tempo? golpes e não Mas em em um quanto só. tempo? Em alguns anos, ou até concluir o mandato do João Goulart. Demorou um pouco mais. Pouquinho, né? 21 anos. Então, Um pouco mais. em 65, o Carlos Lacerda e outros políticos denunciaram que os militares não tinham aceitado o acordo que eles tinham feito. E o Carlos Lacerda, que era o maior opositor, o maior anticomunista do Brasil, era o Carlos Lacerda. Engraçado que ele era comunista atacado, o nome dele é Carlos Frederico Lacerda. Carlos vinha de Karl Marx e Frederico de Friedrich Engels. Caramba! De tão comunista que ele era. E ele virou anticomunista, né? E ele denunciou isso com os militares. Ele brigou com o Castelo Branco e ele foi mandado para o exílio. Ele foi exilado, o Carlos Lacerda. O maior líder anticomunista do Brasil foi exilado. Por quê? Porque ele brigou com os militares. O Juscelino Mas Kubitschek, que era ele centrão... ele achava que os militares tinham que ser mais radical? Não, ele achava que os militares tinham que convocar eleições, conforme era o combinado. O Congresso, a maioria do Congresso estava na mão do PSD, não tem nada a ver com o PSD de hoje, que era controlado pelo Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek também foi cassado. Então teve essa rasteira nesses políticos. O Juscelino Kubitschek tinha apoiado o golpe, tinha tentado tirar o João Goulart de ideia de ser radical, não conseguiu. Depois apoiou o golpe, foi cassado também. O Adhemar de Barros também foi perseguido e cassado. Também ele era ladrão, o Adhemar de Barros, mas era anticomunista, né? Certo. Inclusive tinha o cofre dele lá com o dinheiro, que a Dilma assaltou o cofre. É dele aquele roubo mais faz, né? Dele é do Adhemar de Barros, é dele mesmo. Porque ele viu assim, todo mundo já sabe que eu sou ladrão, então vamos montar um slogan bom. Rouba, mas faz, pelo menos. Então é dele, não é do dele. Maluf. Não é dele, é do Adhemar de O Barros. Maluf roubou até o slogan. Esse sim. Então, houve um movimento então, de perseguição política não só contra comunista. Então já foi esse problema. Nós tivemos mais de um golpe. Tivemos essas rasteiras. Depois, uma coisa completamente sem sentido foi ter dois partidos. A Arena e o MDB. Então se criou artificialmente uma oposição e artificialmente a situação, né? E se a gente for ver o espectro político antes de 64 e depois, o depois ficou muito mais comunista que antes, do ponto de vista partidário. Antes, o que você tinha de comunista no Brasil, além dos ultra-radicais? Tinha o PTB. Mas o PTB estaria hoje à direita do PT, acredito eu. Estaria mais para o PSDB. Uhum. Enquanto que outros partidos simplesmente desapareceram, como a UDN. A UDN que reunia anticomunista, liderado pelo Carlos Lacerda, desapareceram depois de 85.
Então os militares pegaram uma estrutura partidária que era majoritariamente não era de esquerda, e quando deixaram o poder, a estrutura partidária do Brasil ficou mais esquerdista. Tem até um livro comentando Os Vencedores, sobre o golpe militar. Ele diz, os vencedores foram os perseguidos políticos, que aí depois controlaram o Brasil. A esquerda, os militares, eles só combateram a guerrilha armada, não combateram o marxismo cultural. Não combateram ideologicamente. Não combateram ideologicamente, mas estatizaram a economia do Brasil. Estatizaram. O Brasil chegou a ter fábrica de calcinha, velho. O Brasil chegou a ter supermercado público, igual o Chaves e o Maduro fizeram. O Brasil chegou a ter. O último foi privatizado não tem muito tempo, ficou na Bahia o último. Ficou na Bahia. Tinha até uns 10 anos atrás, tinha um supermercado público na Bahia, herança dos militares. Os militares estatizaram a Light, mantiveram tudo quanto é estatal no Brasil. Embraer era estatal, Vale do Rio Doce era estatal. Dizia que 40%, 50% da economia do Brasil estava na mão do Estado. Ué, igual o regime socialista. Isso aí é União Soviética. Teve um deputado chamado, dois, aliás, eu lembro o nome, que era aquele que fundou a Gazeta Mercantil. É bem corajoso ele. Como ele chamava mesmo? Daqui a pouco vi o nome dele. O fundador da Gazeta Mercantil. Herbert Levy. Herbert Levy era deputado na época do golpe. Ele chamou a tribuna falando que o Castelo Branco e outros estavam levando o Brasil para a esquerda. O Castelo Branco chegou a ter um plano de reforma agrária. Então quer dizer que todo esse... O que eles fizeram com a Panera, bom, desculpa, pode falar. Não, eu ia dizer assim, todo esse demônio que a esquerda pinta dos militares, na realidade... Na realidade, eles defendem o que os militares queriam. fizeram, a estatização. Tem um livro fundamental para ler chamado Ideais Traídos, escrito por Silvio Frota e publicado, se não me engano, pós-morte. O Silvio Frota foi braço direito do Geisel. O Geisel foi o pior dos militares, né? O Silvio Frota diz expressamente que o Geisel era esquerdista e que o Geisel disse para ele que ele era esquerdista mesmo. E aí o Silvio Frota brigou, eles tiveram uma discussão ácida, né? O Geisel era um tipo arrogante, bravo. Eu conheci um repórter que entrevistou o Geisel, entrevistou o Figueiredo. Ele era assim mesmo. Dava tapa na mesa, um tipo brucutu. O Geisel chegou a dar a declaração que todo rico era ladrão. Dilma de farda, né? Dilma de farda. E ele tinha aversão, aristocracia. Ele mandou demolir o Palácio Monroe no Rio de Janeiro. O Palácio Monroe era o símbolo da aristocracia. Tinha sido feita durante a Primeira República. E era um grande feito da engenharia brasileira, porque ele foi feito no Brasil, desmontado, colocado num navio, levado para os Estados Unidos. E o Brasil fez na época estava na moda as grandes exposições mundiais, né? Uhum. E aí o Brasil montou o palácio lá, fez a exposição, desmontou o palácio, pôs um navio e levou de volta para o Rio de Janeiro. E aquilo lá era o símbolo da Primeira República. O Geisel, que tinha ódio da aristocracia, assim como Getúlio Vargas também tinha, mandou demolir lá. O que tem no lugar? Uma praça, não fizeram nada no lugar. Não pode ser. Inclusive tem comentários aqui, né? Foi tipo um teatro das tesouras, né? Foi ridículo. Eles fizeram um governo de esquerda, na realidade. Fala, combateram a guerrilha, tudo bem, mas entregaram depois as universidades para os comunistas. A Globo, o escritor número 1 da Globo, que era o Dias Gomes, era comunista.